Neste vídeo eu vou contar-lhes algo a respeito de uma coisa que aconteceu. Mas eu, quando falo a palavra coisa, esta palavra pode referir-se a várias coisas. Muitas coisas que nós não queremos dizer o nome delas, ou que não convém, e então dizemos uma coisa. Por exemplo, se eu disser tira-me daqui esta garrafa e não quiser dizer o nome de garrafa, eu digo tira-me daqui esta coisa. Se eu disser, olha, aconteceu ali uma coisa, eu depois conto o acontecimento e as pessoas que ouvem sabem perfeitamente a que essa coisa se refere. Portanto, isto que eu vos vou contar é a respeito de algo que tem muito nome. Essa coisa refere-se ao que tem muito nome, mas tem um nome próprio. Só que esse nome próprio, hoje as pessoas já estão mais educadas, mais envolvidas, sabem qual é o nome próprio que eu me estou a referir. Mas se fosse aqui há 50, 60 anos não sabiam esse nome. Portanto, essa coisa que eu tinha tem vários nomes. Ora bem, eu não vou dizer o que é que eu me estou a referir, o nome próprio que isso tem, eu só vou dizer uma coisa. E depois vocês, para quem bem percebe, meia palavra basta. Isto é a respeito das mulheres chinesas. Ora bem, aqui há uns 40 anos, eu tinha os meus 30 e tais, eu era novo, e a esposa, os filhos garotos, e havia uns casais como nós, também na mesma idade, amigos, ainda hoje temos, mas já está tudo velho, mas naquela altura nós fazíamos muitas festas. Festas de anos, piqueniques em parques, e havia um desses casais em que o homem era o que fazia rir mais as pessoas. A festa sem ele parece que não tinha graça. Eu vou dizer o nome dele. Ele já morreu também. Se cá tivesse, também não ficava chateado. E só tem uma filha. Eu também não vou dizer nada mal. O nome dele era Ananias. Esse homem fazia sempre rir todos nós e tinha sempre coisas para contar. Até que um dia estávamos numa festa e as mulheres estavam a falar de coisas de mulheres. E nós estávamos ao lado, estávamos a ouvir, e as mulheres começaram a falar dos produtos de beleza. Produtos que elas conseguiam obter a respeito de um intermediário que mandava vir esses produtos da companhia. A companhia chamava-se Avon. E havia aqueles intermediários que iam às nossas casas com o catálogo, levavam a fotografia do produto que nós queríamos, perfumes, álcool para a barba, há coisas para as mulheres, e elas mandavam, escolhiam o nome e mandavam vir, e essa tal intermediária, dias mais tarde, ia lá, levava o produto e recebia o dinheiro. Ora bem, esse tal Ananias, quem era lá o intermediário da mulher e dele, era uma chinesa. E essa chinesa era assim muito popular, não se zangava, bom, fazia a parte dela, também se queria fazer negócio. E acho que até era bonita. E um dia estávamos a falar e esse tal Ananias disse, pá, a chinesa vai lá à minha casa, toda coisa fala, não se zanga com ninguém, e é bonito. Mas eu vou-lhe perguntar se é verdade a chinesa estranha coisa atravessada. E nós, não vais fazer isso. Faço, ela não se vai zangar. Mas nós nunca acreditámos que ele tivesse coragem para fazer isso. Bom, até que naquela semana a chinesa vai lá à casa fazer negócio com a mulher e ele mete-se ali na conversa e tal, ia falar com ela e diz-lhe, o nome dela é Han. Han, eu queria te fazer uma pergunta, mas tenho medo de sangue. O quê? E a esposa, quando ouviu aquilo, eu estava a falar inglês com ela, disse logo em português, cala, não faças isso. Ela levantou a voz e ele, o que é? Eu vi que havia ali qualquer coisa e ele disse, a minha pergunta, mas a minha mulher está com medo que tu te zangues, fiques ofendida. Não. E a mulher, não. E ela viu que, não, deixa eu fazer a pergunta, o que é que ele quer saber? E ele disse, é a respeito de uma coisa das mulheres chinesas, mas o que é que as mulheres chinesas têm? Vocês não são bem iguais às europeias. Pois não, temos os olhos pequenos e as nossas mamas são mais pequenas do que as europeias. Ela não leva lá papas da língua. E disse, não é isso que eu me estou a referir, é outra coisa. Então, mas o que é? E a mulher a timar, não faça isso. Lá conseguiu dar a entender à chinesa aquilo que ele estava a referir, a coisa. E a chinesa compreendeu muito bem o que era, começou a rir e disse, não, isso aí é mentira. E ele sabia bem que era mentira, mas é mesmo. Mas por que é que dizem isso? Mas dizem isso nós, a chinesa não sabia. Sim, dizem. Ora bem,
essa brincadeira de mau gosto, que diz respeito a chineses, eu penso que isso tudo começou no tempo em que os navegadores chegaram à Índia, acho que até foram os portugueses, e depois que regressavam, sabe como é os homens, todos gostam de saber como é que são as mulheres, não é? E então alguém perguntou, talvez aos portugueses e a outros navegadores europeus, e entre esses navegadores talvez algum se lembrasse de dizer ou falar a respeito das chinesas, que elas têm os olhos pequenos e assim eles queriam saber o resto, e ele diz, mas tem a coisa atravessada, como é quem diz, talvez fosse difícil ter relações com alguma chinesa. Isso achou graça e chegou aos europeus, chegou à Europa. E já ouvi essas palavras da boca de muitos europeus, e até mesmo uma vez estava a ver um filme que foi feito em França, onde o papel era uma chinesa, que era assim bonita, já de uma certa idade, entre os 30 e 40, e passava todos os dias para o trabalho, e o artista, talvez, fazia o papel de um conquistador barato, não tinha assim conversas suficientes para seduzir uma mulher. Então dizia assim palavras meias sem jeito. E ela nunca lhe passava cartão, e ele um dia larga essa. Tens a coisa atravessada. Só que ele não sabia que ela tinha artes marciais, e ela chegou ao pé dele e dá um grito, esticou o pé e manda-lhe uma pesada aos queixos, e ele é que ficou com os queixos do lado. Bom, isto foi um filme, mas o filme quando é feito é para milhões, talvez, de pessoas verem, portanto, as pessoas que ouvem têm que compreender o que se diz a respeito das chinesas, senão não tem graça. Portanto, isso já deve ser muito velho. Mas há sempre um ou outro mais inocente que não sabe disso e fica assim em dúvida. Mas esse Ananias sabia muito bem que isso que era verdade, que isso que era mentira. Portanto, isto foi o que aconteceu. E então, este tal Ananias, quando chegou, no outro domingo, no outro fim de semana, estávamos todos e ele gaba-se. Então, perguntei ou não perguntei? Olha, perguntar ali à minha esposa. E nós perguntamos, foi verdade o Ananias perguntar isto à chinesa? Foi, esse estúpido, não tem vergonha, a mulher podia ser. Mas ela ficou, não ficou chateada. Bom, e ele subiu. Bom, aquilo passou-se e aquilo ficou assim, as mulheres ouviram, a minha mulher ouviu e eu ouvi também, sabes que isso era tudo brincadeira. Ora, naquela semana, eu tinha que ir ao aeroporto de Toronto esperar alguém que regressava para Portugal. Eu até penso que era a minha sogra. Então fui eu, a minha esposa e os garotos, a minha filha devia ter uns 10 anos, o meu filho 5, e fomos. E quando estávamos à espera do avião, logo ali havia uma grande escadaria lá para segundo andar, e tinha assim um corrimão, e uns 3 ou 4 graus do chão estavam duas chinesas encostadas a falar a língua delas. Ora bem, naquela altura o meu filho, com 5 anos, estava a passar por uma fase onde quase todos nós, homens, quando temos a idade deles, quem nunca teve uma experiência de ver qual era a diferença da coisa das meninas, nasceu-se para saber. Já as meninas sabem perfeitamente qual é a diferença, porque os garotos fazem xixi em pé e elas têm sempre a oportunidade de ver a pila dos garotos, e até mesmo quando os pais mudam a fralda a uma criança, se ele é masculino, eles até se regalam de ter ali o filho na cama com a pila no ar e qualquer pessoa pode ver. Até mesmo as meninas podem ver. Mas quando a coisa é ao contrário, se estão a mudar a fralda a uma menina e está um menino ao pé, aí fazem sempre uma coisa para ser uma coisa mais íntima e até puxam os meninos para trás para jantarem e olhar. Portanto, isso talvez acontecesse com o meu filho, nunca teve a oportunidade, e eu tenho que dizer, eu comigo também aconteceu a mesma coisa. Eu lembro perfeitamente que eu tinha mais ou menos a idade dele, também andava ansioso, e lembro-me muito bem dessa experiência que tive. Um dia, a brincar com uma criança menina da mais ou menos da minha idade, sim, eu vi tudo. E inocente como eu era, corri direito à minha mãe e cheguei ao pé dela e disse: Mãe, eu vi a pila. Eu não vou dizer o nome dela, que ela ainda é viva e tem filhos, portanto, isto pode chegar ao ouvido dela, mas é melhor não falar. E a minha mãe a sorrir disse: Viste, já estou ali com ela. E eu contei aquilo que tinha visto, com todos os detalhes. Ela deu assim um sorrisinho e tal, e não me deu mais atenção. Mas eu várias vezes ouvia a falar com as minhas tias, eu até penso que ela chegou a falar isso com a mãe da menina. Aquilo que eu tinha dito, tinha visto, a pila, coisa inocente. Bom, vi, e o meu filho lá passava por esse, estava na mesma idade mais ou menos, e andava assim para saber, andava assim inteiro, e ele queria saber a diferença. Ora bem, estas chinesas estavam assim ao fundo das escadas, aos 3 ou 4 graus, acima, e elas, embora assim bonitas, mas tinham as pernas delgadinhas.
E naquela altura usava-se uns calções largos e parecia quase uma saia em cada perna, e elas estavam com esses calções. E estavam assim encostados, e meu filho, eu não vi, mas fui por baixo da escada, e depois olhar para cima, pois havia uma grande diferença entre a perna e o calção, e queria ver, coitado, aquilo que eu, ver se conseguia ver, aquilo que ele não dava para ver. Mas eu estava ali assim a conversar com a mulher, não notei isso, mesmo encostados. De repente, as chinesas estavam a falar a língua delas, havia mais uns portugueses, assim ao lado, e outras raças, à espera do avião, que estava para chegar. E de repente as chinesas começaram a falar muito alto, e chamaram a atenção, eu virei, e elas a apontar para baixo, uma para a outra, a mostrar o meu filho que estava assim com os olhos para cima, e a encolher os calções para trás. E a minha esposa diz, olha, o teu filho, é sempre assim, quando os nossos filhos fazem alguma coisa de bom, é os nossos filhos, mas quando um filho faz alguma coisa má, é o teu filho. E eu veio aquilo, chamei o Jason, para aqui. E ele veio assim, encolhidito, envergonhado e tal. E eu chegou assim ao pé de mim, eu agarrei-me, encostei a mim, e também quis largar a minha piadazinha, mas pensei que só a minha esposa sabia. E como estava a lembrar-me da conversa do Toleranias dias antes, lembrou-me aquilo e passei assim que a mão para a cabeça o meu filho. E disse também que queria saber se elas tinham uma coisa atravessada, hein? Mas pensei que só a minha esposa compreendia, embora que ela não soubesse assim muito, mas quis mexer na coisa. Mas a coisa foi é que elas compreendiam bem o português. Começaram a chamar nomes em português, chamaram-me, sei lá, brutos. Eu ouvi ali o que é que foi. A minha esposa, ao ouvir aquilo, fugiu logo as crianças para um sítio cá para além, e eu não quis fugir, pois ficou tudo a olhar para mim. Tive que as deixar e acalmá-la com as mãos e disse, olha, desculpa que eu não sabia que vocês sabiam falar português. Mas sabemos! Eu disse, mas eu também não disse nada que as ofendesse. Eu referi-me isso, mesmo que isso fosse para a polícia, eu dizia que vocês, a coisa que eu estava a fazer, podia ser mala, atravessada, ninguém sabe o que é isso quer dizer, mas sabem muito bem que isso não é... vocês, portugueses, são assim, são assado, e chamavam-me lá de nome, e estás a dizer isso para o teu filho. Eu disse, espera aí, tu sabes falar português, e compreendes muito bem, nas nossas tradições, o meu filho não sabia aquilo que eu estava a falar. Eu não disse. A única pessoa que sabia disso era a minha esposa, que sabia disso porque ouviu umas brincadeiras assim, mas eu disse, não tem nada, portanto peço desculpa. E elas começaram e eu assim que apanhei a oportunidade, desviei-me. As pessoas, principalmente os portugueses, todos olharem para mim, uns com um sorriso, outros não, talvez não atingisse, mas muitos talvez soubessem aquilo que elas que estavam a discutir comigo, qual a razão. Não sabiam como foi a maneira que eu disse as palavras. E eu deixei-as e fui ter com a minha esposa. Bom, aí o problema é quando chegou para a minha esposa, falava para ela não me queria dar atenção. Olhava-me as costas, como quem diz que eu causei que andava com a espalda, ela deve ter razão. Bom, depois tudo se resolveu. Ora, uma semana depois, tornámos-nos a encontrar entre amigos, e aí eu disse a tal Anias, olha Anias, por causa de ti aconteceu uma coisa, não foi por causa de ti, mas lembrou-me e abri a boca. Então o que foi? Tu, por causa da chinesa, tu tiveste sorte, perguntaste à chinesa diretamente e ela nasceu contigo, mas eu abri a boca, duas chinesas compreenderam. Eu não levei uma cara de porrada, porque se elas têm lá às tais artes marciais, eu levava ali calhando uma carga das mulheres, era uma vergonha ainda maior para mim. E contei-lhe o que é que tinha acontecido. Olha, estou sorrindo naquela festa, está claro, ali quem fez sorrir toda a malta fui eu, foi aquilo que tinha acontecido a mim. Portanto, amigos, eu estou a contar isto para vocês, talvez não tenha assim grande entusiasmo, mas para mim eu nunca me esqueci, fica sempre para a coisa da minha vida, porque foi uma humilhação, vergonha ali em público que eu passei, e essas coisas não esquecem assim facilmente. E a coisa toda é que eu não tinha argumento nenhum para me ofender, pois o que elas me disseram, está bem, chamaram-me nomes, ofenderam, mas elas tinham razão para isso. E eu até fiquei, olha, foi bem feito, que para outra vez eu tenho mais cuidado. Portanto, vós talvez tenham também muito cuidado, porque o que aconteceu comigo pode acontecer com vocês. Amigos, até ao próximo vídeo, tchau e obrigado.